Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. E esse vídeo é motivado, eu me motivei a fazer esse vídeo pelo seguinte: eu falo muito, muito mesmo, em como a gente pode perder dinheiro no mercado se a gente fizer as coisas erradas, tá? Por que eu falo sempre nisso? Eu falo sempre nisso pelo seguinte, porque eu fiz aqueles erros todos. E eu fico desesperado de lembrar, cada vez que eu me lembro das besteiras que eu fiz ao longo dos últimos 14 anos, especialmente no meu início. Cara, minha vontade é de chorar, é vontade de sentar num canto e chorar, tá? A quantidade de dinheiro que eu praticamente joguei pela janela, fazendo bobagem, né? Mas como, obviamente, ninguém te ensina essas coisas, eu fui fazendo todas elas, dando cabeçada e tal, e eu aqui nesse livro, aqui, ó, cadê o livro? Tá aqui, ó. No Sabedoria de Mercado eu falo sobre isso, tá? Eu falo muito sobre isso. No livro de controle de risco eu também falo sobre algumas coisas que eu vou falar aqui e acho importante que vocês tenham essas noções. Isso aqui ajuda muito. Então, como eu sempre falo, como que vocês podem perder dinheiro fazendo bobagem, eu queria mostrar efetivamente como você vai ficar rico na bolsa, tá? Eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre isso e na verdade, se você parar para pensar é o seguinte, quando você entra no mercado, esse é o mercado, isso aqui é a bolsa. Quando você entra aqui, se você não perder dinheiro, tá? E o mercado foi feito para tomar o teu dinheiro. Isso aqui é igual um cassino. Ele foi feito para tomar o seu dinheiro. É cheio de luzinha piscando. Ó, se você botar aqui nos 5 minutos, você vai ver ó, uma porção de luzinha piscando. Vou botar aqui no 1 minuto para ficar melhor. Mas não isso aqui. Vou botar o Indfoot no 1 minuto. Aí você olha isso aqui, ó, fica piscando pra lá, pra cá, faz uma coisinha, tem uma opção de linhazinha bonitinha, colorida e tal. Então, igual um cassino, cheio de coisinha piscando, cheio de coisinha fazendo pra lá e pra cá e pra lá e pra cá, tal, pra te distrair do real objetivo disso aqui. O real objetivo disso aqui é tomar o seu dinheiro, tá? Ele não foi feito para te dar dinheiro. Pensa que isso aqui é uma criação de bancos, tá? Em última instância, isso é uma criação de bancos. Vocês já imaginaram um banco fazendo alguma coisa que seja a nosso favor? Nunca fazem, só fazem para tomar o nosso dinheiro. Essa é a história da existência dos bancos é isso, é pegar o teu dinheiro, tá? Por isso eles são gigantescas instituições financeiras e a gente é pimba, tá? Por quê? Porque eles tomam o nosso dinheiro ao tempo inteiro. Isso aqui foi criado por esse mesmo princípio. Ora, mas ah, eles, quando criam um negócio, o cara fica amarrado na sua própria criação. Porque para ele também tomar o seu dinheiro, eventualmente ele poderá te dar o dinheiro. Basta você tentar aprender qual o caminho das pedras para tentar tirar dinheiro de dentro disso aqui. Certo? Vamos voltar para lá. Então, isso aqui é o Ibovespa no gráfico mensal. Você opera o gráfico mensal, Campos? Não. Eu não opero o gráfico mensal. E, aliás, para falar a verdade, eu não conheço ninguém que opere o gráfico mensal, tá? O gráfico mensal ele é um gráfico de referência que a gente tem para ter uma noção dos investimentos de longo prazo, etc. Mas, o que nós temos aqui nesta planilha de Excel, sim, é uma. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, porque isso aqui fica pequenininho. E cada vez que eu boto uma letra pequenininha, a Lili depois briga comigo, falando que você botou uma letra minúscula, ninguém enxerga nada. Tal, e aí eu tomo esporro. Então, para não tomar esporro, eu já vou fazer dessa vez. Tá? Ó, tô botando a letra bem grande, Lili. Bom, em suma, tá aqui. Ó. Isso aqui tá, é o fechamento de cada um dos meses de 2000, ó, de 2005, de julho de 2005 até o início de julho de 2022. Por que o início? Porque nós estamos ainda em agosto, mas agosto está pela metade, então eu não tenho essa referência. Para dar exatamente o tempo, eu botei esses anos todos. Então, entre 2005 e 2022. Por que eu não botei desde 1900 e sei lá quanto? Tá? Primeiro, porque nem todos esses ativos têm isso, esse prazo todo de bolsa. Tá? E muitas vezes os dados. E aí tem desdobramento, os bagulho todo que ficam mais complicados. Quanto mais longe, mais difícil é perceber essas coisas. Então o que eu fiz aqui? Peguei e botei aqui os fechamentos, todo mundo. Tá? E eu quero comparar esses fechamentos, comparar as variações das ações com a inflação, com o que você conseguiria com uma aplicação de renda fixa. Eu já mostrei isso para vocês e quem tivesse aplicado em renda fixa de 2008 para cá teria ganho mais dinheiro do que aplicando no Ibovespa. É verdade. Tá? Alguém que pegou e comprou Bova 11 em 2008, eu acho que Bova 11 só surgiu em 2010, mas eu não tenho certeza. Pode ser. Mas vamos dizer que ela existisse. E o cara
Ou não tinha BOVA 11, mas o cara mimetizou o Ibovespa, foi lá, comprou todas as ações naquela proporção, blá blá blá, e tal, ficou com ela e foi adaptando até hoje. Ele tinha perdido da inflação, ele tinha perdido da renda fixa. Ora, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Mas eu quero mostrar para vocês que um cara que saiba o que está fazendo, um cara que saiba o que está fazendo no mercado, ele vai ganhar da inflação e por muita coisa. Não é pouco, não. É muita coisa. E é aqui que está a riqueza. A riqueza está nos juros compostos, galera. A riqueza não está no compra, vende, vende, compra, compra, vende, compra, tal. Quanto mais trades você fizer, e eu vou falar isso para vocês, eu sou day trader. Eu opero no day trade, mas é uma exceção, cara. A maior parte das pessoas entra no day trade e perde dinheiro, seja com ações, seja especialmente com índice dólar. As pessoas perdem fortunas naquilo. Antes de se dar conta, só que muitas vezes a pessoa perde todo o dinheiro e depois ele não tem como fazer mais. Ele não perdeu, agora não tem mais dinheiro. Tá? Então a maior parte das pessoas perde. E existem exceções? Sim, existem exceções, mas a gente não pode se pautar nas exceções para tentar viver a nossa vida. Eu não posso me pautar no Ayrton Senna para falar todo bom piloto é igual a Ayrton Senna. Não é, não é. O Ayrton Senna era o Ayrton Senna, era um cara único. Único, era aquele cara. Tá? Eu não posso dizer que todo mundo que joga futebol é igual Pelé. Não é. O cara era a exceção da exceção. Tá? Ah, não, mas então vamos falar de um cara só. Os caras da seleção brasileira. Todos os jogadores de futebol jogam a eles. Não joga, não joga. Aqueles caras são um grupo selecionado, são exceções. Milhares de jogadores de futebol pelo Brasil afora não jogam aquela bola. Não chegam nem perto. Outros até são melhores, até para falar a verdade, conta aqui para ninguém no cantinho. Tem gente que joga muito melhor do que os caras, do que alguns dos caras que estão na seleção que não mereciam. Mas não vamos entrar nesse mérito. Em suma, a exceção não é a regra. Nós somos a regra. Algumas pessoas são a exceção. Eu tenho a facilidade de operar day trade. É uma exceção. Tá? Eu, por exemplo, não sou muito bom em swing trade. Quando eu opero swing trade, eu me dou pior do que operando position do que operando day trade. Sim, as minhas estatísticas são piores. Tá? Outras pessoas eu conheço que são excelentes no swing trade e não são bons no position e não são bons no day trade. Cada um vai ter a sua peculiaridade. De uma forma geral, quanto mais você operar, pior. Quanto mais você operar, quanto mais operações você fizer, maiores as chances de você se dar mal no longo prazo. Tá bem? Então vamos explicando isso. A riqueza está nos juros compostos. Como você vai tirar benefício dos juros compostos na bolsa? Então aqui eu botei todos os fechamentos. Observe que os fechamentos estão corrigidos por ajustes, dividendos, bonificações, splits e o cacete A4. Nessa outra coluna aqui tem as variações. Ó. O que variou mês a mês. Então teve meses de queda aqui do Ibov de 10%. Teve outros aqui ativos que caíram até mais que o Ibov. Mas aqui estão as variações mês a mês. Isso aqui é só para mostrar como eu fiz o cálculo. O cálculo utiliza essas coisas aqui. Tá? E eu fiz a utilização disso aqui. Eu utilizei o cálculo dos juros discretos. Tá? Se você não sabe o que são juros discretos, não tem problema. Tá? Mas juros discretos são aqueles que são pagos numa data específica. Por exemplo, início do mês. Paga ali todo mês. Isso é um juros discreto. Ao contrário de juros contínuos, que são computados no menor intervalo de tempo possível. Então seria como se, por exemplo, todo dia tivesse entrado os juros. Então, cada meia hora tivesse entrado os juros. O número aqui dá diferente. Para isso que eu estou calculando, os juros discretos são melhores, a fórmula está ali em cima. E o que é que você chega à conclusão? Você chega à conclusão que no período de variação, desde 2005 até agora, em julho de 2005 até julho de 2022, o Ibovespa perdeu do IPCA. Eu já tinha falado isso antes, tá aqui. Isso aqui é o IPCA puro, não são os títulos. Quando você bota em renda fixa, você ganha o IPCA, vamos dizer, você tem títulos pós-fixados do Tesouro Direto, em que você ganha o IPCA, que é a inflação, mais um tanto. Tá? Então você pode conseguir mais 5%, mais 6%. Tá? Varia aí da época para época. Nesse exato momento, você está conseguindo juros de 6% ao ano, além do IPCA. Em geral, você consegue isso. Então, o cara teria ganho muito mais do que o Ibovespa, porque o Ibovespa está aqui. Isso aqui é só a inflação, sem contar essa remuneração. Porém, certas ações, eu escolhi ações que eu gosto, porque são ações muito boas, de empresas dentro do seu setor, empresas boas, não são do mesmo setor e são ações que compõem
que são muito negociadas na bolsa. Eu escolhi essas aqui. Normalmente, na montagem de uma carteira, nós não trabalhamos com tão poucas ações. Se você for olhar aqui no meu livro de controle de risco, normalmente a montagem de uma carteira para longo prazo utiliza de 15 a 20 ações no Brasil. Em outros países é diferente, mas no Brasil a gente utiliza de 15 a 20 ações. Portanto, uma amostragem só de 6 é pouco. Porém, para não ficar um troço extenso demais, em 1 milhão de contas, eu fiz essa aqui, que é o suficiente para a gente poder trabalhar. Se eu fosse montar uma carteira mesmo, além destas, eu muito provavelmente incluiria também small caps aqui. Algumas small caps também para contrabalançar o fato de que boa parte dessas ações está no Ibovespa. Mas isso é assunto para um outro vídeo e tem um livro inteiro falando nisso. 300 e varada páginas para vocês aprenderem a fazer sobre isso, inclusive montagem de carteira por vários sistemas, inclusive o Markowitz, que é o mais utilizado pelos grandes bancos. Mas quem operou aqui, ó, por exemplo, imagina que o cara pegasse todo o dinheiro dele e enfiasse em Itaúsa, lá em 2005. Ele teria tirado quase o dobro do que tirou no Ibovespa. Só que ele teria corrido um risco desgraçado, porque embora Itaúsa seja uma empresa sólida, bancos vão à falência. O Banco Nacional era uma empresa sólida e quebrou. O banco Lehman Brothers era uma empresa sólida e quebrou. Então, bancos quebram, empresas quebram, tá? Quando muitas vezes não quebram, elas desvalorizam alucinadamente. Isso também acontece. Se você pegar a lista dos ativos que compunham o Dow Jones de 1900 até 2000, ou até agora, se você quiser, você vai ver que pega a lista a cada 10 anos e você vai ver que quase todas as ações trocaram. Aquelas principais, as mais sensacionais ações, em uma década, elas somem da lista do Dow Jones, dos principais papéis. Tá? Ou porque elas faliram, ou porque elas foram incorporadas, compradas por outras empresas, ou por outros motivos. Mas vocês vão perceber isso. Então não dá para fazer aquele negócio de falar assim, a empresa é ótima, vou aplicar todo o meu dinheiro nela. Não, porque se der zebra, você já era. Então você tem que diversificar. Mas supondo que o cara botasse só em Itaúsa, ele teria ganho muito mais do que o Ibovespa. Em Petro também é muito mais. Em Vale nem se fala. E em VEG? Em VEG o cara teria matado a pau. Olha aqui quanto que ele teria ganho. Ambev também e até a Cirela, que passou aí por maus bocados, teria ganho. Agora, a Cirela teria perdido do IPCA puro, sem contar os juros do IPCA. Outras aqui teriam ganho do IPCA. Às vezes por pouquinho, né, como a Petro, ganhou não por muita coisa, mas teria ganho do IPCA. Então, aqui são as contas purinhas só da variação, entre o início e o final desse tempo que a gente está vendo. Pronto, agora vamos dar uma olhadinha aqui em quanto foi a variação mensal média. Aí, agora, essa variação total, eu peguei pelo número de meses tal, e dividi, e a gente tem aqui quanto que elas variaram em média por mês. Tá? Observe que o IPCA foi de 0,78 e elas todas variaram mais do que o IPCA. Aqui eu já tirei o IBOV, porque o IBOV já não nos interessa mais, era só uma comparação inicial. Aí você pega aqui, ó, boa parte delas variou muito mais do que o IPCA. Essa aqui é a variação anual média delas. Também foi muito melhor do que o IPCA. Okay? Aí você pensa, poxa, mas por quê? Porque isso aqui, galera, é o número que variou entre o início e o final. Mas quando você começa a acumular juros aí nesse meio, dá diferente. Dá diferente. Porque os juros são compostos. Os juros são... eles vão se multiplicando muito mais do que se somando. Tá? Aqui tem a diferença mensal entre cada uma dessas ações e o IPCA. É uma diferença grande. Tá? É uma diferença grande. Observa que isso aqui é o IPCA puro. Como o IPCA dá mais 6%, nesse exemplo que a gente está usando, 6% ao ano, você pode botar aqui como meio. 0,5%, que é o que ele dá. Ora, 0,98 é mais do que meio. 0,47 perde do meio. 1,37 ganha do meio e assim por diante. Tá? E aqui, ó, eu botei uma coisa muito importante, que é uma coisa que as pessoas não valorizam no Brasil. A pessoa acha que isso é bobagem, que não serve para nada, que é uma tolice, e estão profundamente erradas. Profundamente erradas. As ações, elas não só se valorizam, tá? Como elas também, empresas boas e sólidas, pagam dividendos. Elas pagam dividendos com periodicidade. Tá? Nesses dividendos que eu botei aí, elas pagam dividendos às vezes 4 vezes ao ano. Há ações como o Itaú, como o Bradesco, que às vezes pagam dividendo todo mês. Tá? Durante algumas fases. Eu não botei desse jeito, porque isso aí é um inferno para fazer uma tabela como essa, e pegar esses dados lá de 2005 não era fácil. Então eu peguei os dividendos médios, calculei o dividendo médio que elas pagaram e botei aí.
tá? E eu fiz o pagamento em uma única vez no ano, como se o dividendo fosse pago uma vez por ano só, tá? Ou seja, os meus valores estarão menos precisos, eles estão piores. A verdade é que os valores seriam maiores do que os que eu vou mostrar, se eu botasse os juros pagos trimestralmente através de dividendos, tá bem? Mas eu não botei para facilitar a vida. Então aqui ó, tem os dividendos pagos anualmente médios dessas ações. Você vê que VEG paga relativamente pouco, as outras pagam bastante mais. A Petro, aqui, eu não coloquei esses últimos dividendos malucos que o governo mandou dar agora, de 36%, porque isso é um dividendo não recorrente. Tá? Se você analisar o histórico de dividendos da Petrobras, ela nunca fez nada parecido com isso. Então eu descontei esse número porque distorce completamente uma medida histórica, um dividendo pago excepcionalmente. As outras não, são todas com dividendos de acordo, e aqui a Petro tem esse detalhe, porque isso aqui daria lá para cima, né? Porque você pega um número com 4% e bota um de 36%, distorce completamente o negócio. E aqui tem o IPCA, tá? Ele não paga dividendos, mas ele paga 6% ao ano, aquela continha que eu estava fazendo. Muito bem. Ótimo. Então, aqui, nessa coluna, aqui desse ladinho, aqui. Ah! Que saco. Pronto. Aqui eu botei o cara fazendo o seguinte. Você tinha só 100 reais. Você não tinha mais para investir, você tinha 100 reais. Lembre-se que isso é em 2005, tá? A gente começou a investir lá em 2005. Então em 2005 você tinha 100 reais. 100 reais era muito mais dinheiro em 2005 do que é hoje, tá? Então vamos por aí. Não era tão pouquinho quanto é hoje. Mas vamos começar com 100 reais, porque é um número que muita gente consegue entender. E aí o cara se mantém aplicando 100 reais até hoje. Ele não mudou, ele continua aplicando 100 reais todo mês. Tá? Para todas essas ações, inclusive no IPCA. Tá? Num título qualquer, que ele receba juros, como eu falei aqui. Detalhe, se você que aplica no Tesouro Direto, eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. Mas como são calculados os juros dos títulos públicos federais? Tá? Porque isso faz diferença. Se ele te pagar todo mês, é totalmente diferente se ele te pagar a cada 6 meses do que ele se pagar uma vez por ano. Tá? Justamente é essa a conta que eu estou fazendo. Tá? Então aqui tem isso aqui no site do Tesouro, lá do Tesouro, no site do Tesouro, caramba, como é? Tesouro Direto. No site do Tesouro Direto, você entra lá, em algum canto vai ter isso aqui. Metodologia. Aí ele mostra aqui como é que faz as contas, tem inclusive as contas, explica tudo aqui direitinho, tem os cálculos com exemplo, com tudo e tal. Então tem aqui, se você nunca parou para pensar como isso é feito, você poderá descobrir. Mas, então o cara botava 100 pratas por mês e foi botando 100 pratas por mês a mais todo mês. E aqui eu coloquei a valorização média mensal. Média. Tá? Então, a valorização média mensal está entrando aqui. Vai ter mês que isso vai cair, vai ter mais. Como eu mostrei aqui, tinha meses que caiu 10%. Tinha meses que caiu 12%, 11%. Tal. Pensa o seguinte: se o cara tinha 100 pratas para botar, ele ia comprar nesse mês mais ações do que ele compraria nesse. Tá? Porque a ação caiu, então ele compra mais ações. Como isso fica um pouco complicado, porque os splits e outros fatores que ao longo dos anos foram interferindo, ia dar muita confusão. Eu preferi não fazer por número de ações, mas sim pelo valor. E aí, o quanto que cada ativo valoriza por mês, em média, ao longo desses 17 anos, está computado aqui. E aí fez a conta. Aqui onde tem essa marquinha, é onde entrou o dividendo. Tá? Então você observa que se eu tivesse botado só mais 100 reais aqui, não daria essa diferença. Tá? Tem a diferença dos 100 reais a mais, tem os juros que entram e tem o dividendo, que foi pago. Dividendo calculado de acordo com o dividendo médio anual pago aqui. Então eu botei para todos eles e para o IPCA. Todos eles estão calculados aqui. Tá bem? Em suma, quanto que dá essa porcaria? Aí você vai, calcula isso aqui tudo lá para baixo. Oh, meu Deus, quantas vezes? Quanta grana? Tá. Quanto que dá isso no final das contas? 100 reais, tá, cara? Sem mudar. 100 reais. Quanto que dá isso? Isso dá esse singelo númerozinho aqui, ó.
Se você tivesse botado tudo em Itaúsa, ou tudo em Petrobras, ou tudo em Vale, ou tudo em VEG e tal, quanto que você ganharia? Se você aplicasse só no Tesouro, você ia ganhar isso. Tá? Se você aplicar em qualquer uma das ações, você ganha muito mais. Por quê? Porque não só tem os dividendos, como tem a valorização da ação, como tem os juros compostos pelos dividendos. Essa é a diferença. Essa é a grana que o cara botou. São 204 meses. E o cara botou R$ 20.400. Foi 100, 100, 100, 100, 100. Sem juros nenhum dá isso aqui. Quanto que ele teve de ganho? Olha a diferença disso. Olha a diferença disso. Tá? Observa que a inflação foi 159%. No entanto, quem aplicou num tesouro IPCA mais 6% não tirou aquele valor, tirou esse em 17 anos, porque os juros vão se compondo uns sobre os outros. Tá? Então o cara tira muito mais. Observe que são ações bastante diferentes, de setores muito diferentes, mas elas basicamente chegam a valores muito próximos. Você fala, pô, por que isso? Muito estranho. Aí você vai perceber que algumas dessas ações elas têm uma valorização muito grande, como a VEG. Ó. Enquanto que o Itaúsa valoriza anualmente 17%, a VEG deu 25%. Porém, tá, a VEG paga muito menos dividendo do que a Itaúsa. E isso, na hora que você computa no longo prazo, faz muita diferença. Tá? Então, no final das contas, uma ação de crescimento, como é o caso da VEG, no final, lá na frente, te dá mais ou menos a mesma grana, se você fizer reaplicações mensais, que uma ação que não é de crescimento, como a Itaú, e sim uma ação de pagamento de dividendos. Ah, que estranho, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, a maioria das pessoas nunca pensa nisso. Então, tanto uma quanto a outra te daria a mesma coisa, mais ou menos. Você vê que é próximo, muito próximo. Tá? Então, ações de diferentes setores, mesmo a Cirela estando passando, houve fases aí muito ruins para a construção civil, e elas deram uma brutal valorização ao longo desses anos todos. Tá? Então eu queria mostrar que esse é o caminho da riqueza. O caminho da riqueza não é fazer uma opção de trade. O caminho da riqueza não está no day trade. O caminho da riqueza não está em você comprar uma única ação e falar, vou comprar só essa ação e seja o que Deus quiser. Não, porque se a empresa quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. O caminho da riqueza está em diversificar através de muitas empresas, umas de crescimento, outras de dividendos, outras de setores diferentes, em setores diferentes, fazendo isso em 10, 12, 15 ações diferentes, você vai aplicando sua graninha e você chega a ter uma boa grana. Aí você fala, poxa, mas isso não é um dinheiro que resolva a minha vida. Não, porque eu estou usando 200, 100 reais. Continua de olho nesses valores aqui e vamos dizer que o cara pudesse, naquela época, em 2005, aplicar 500 reais e ele aplicasse 500 reais até hoje. Até hoje. Tá? Então ele aplicasse mensalmente. Epa! Não, não era isso que eu queria fazer. Era aqui. Menos um bocadinho. Isto. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, se o cara aplicasse 500 reais por mês, para muitas pessoas isso não é o fim do mundo. O cara consegue. Conseguia em 2005 talvez com sacrifício, mas hoje em dia não. E aqui a tabela está com um valor fixo o tempo inteiro. É muito provável que um cara que começou com 500 reais em 2005 pudesse já estar aplicando 1.000 hoje em dia. Né? Porque o dinheiro vai desvalorizando e tal, e o cara podia botar uma grana maior. Mas é só para facilitar as contas. Observa quanto que o cara chegaria aqui em grana. Certo? Ah, mas isso aqui não está descontando a inflação. Aí você desconta esse valor. Essa é a inflação. Já com o rendimento. Se você descontar esse valor aqui, você vai ver quanto que o cara ficou. Tá? 102 mil foi o que ele meteu de grana na jogada. Tá? Isso aqui é o valor absoluto em dinheiro que ele ficou. Não descontado a inflação. Aí você desconta um valor da inflação, que está aqui, já com os 6%. Se você preferir não fazer assim, você usa aquele fatorial lá, ó, de... Cadê? Mais para a esquerda. Esse fatorial aqui. E aí você desconta a sua grana. Você pega 102 mil, faz toda a conta, né, da inflação e vai chegar no valor. Não vai chegar exatamente esse valor, vai ser abaixo. Mas é para vocês terem uma ideia de que o cara chega em 17 anos. 17 anos. Ele chega com esse nível de valor aqui. Que é bastante grana.
Se você pegar essa baba aqui de dinheiro e aplicar hoje, aí o cara, bom, ele fala assim, eu tenho ação, não quero mais ficar em ação, bolsa tá tensa, tem governo, tem coisas e tal, eu tô chegando perto da minha aposentadoria, não quero mais ter que ficar olhando para a ação, vou botar essa porcaria toda no Tesouro Direto. Observa que todas eles têm mais ou menos o mesmo número. Vamos botar 1.100.000, porque vai ter imposto de renda. Vamos botar 1 milhão. O cara, quando descontar isso aqui, ele vai ter que pagar imposto de renda. Vamos botar 1 milhão. 1 milhão de reais. O Tesouro Direto hoje, IPCA mais 6%, está dando 0,5% ao mês. O cara tira 50 mil reais por mês. Não, desculpa. Não, tá bom demais, né, pra ser verdade. O cara tira 5 mil. Aqui, ó, 1 milhão vezes 0,005. É 0,5%, não é 5%. Ele tira 5 mil reais por mês. Tá? Limpo, já corrigida a inflação. Já corrigida a inflação. Ou seja, ele vai ficar com o seu 1 milhão, mesmo que a inflação suba ou desça, não sei o quê, o 1 milhão não muda. É o valor fixo, porque a inflação está sendo corrigida pelo IPCA. Essa é só a valorização, só o extra, são só os juros. O cara aposenta, e ele aposenta lá, com a aposentadoria dele, sabe, sei lá quanto que ele ganha pelo INSS, mas ele bota mais 5 aqui no bolso, ó, todo mês. Tá? Se ele quiser, se ele não quiser, ele vai acumulando e deixa isso ir para render mais. Com um detalhe, na hora que ele bater a caçuleta e for embora, os filhos, os herdeiros, ficam com essa grana. Isso fica. Herança. Tá? O que você tem no INSS, tchau, abraço. Aquilo foi acumulado, é do governo, não é teu. Eles te pagam a tua aposentadoria, mas quando você morrer, tchau, abraço e benção. Isso aqui não, isso aqui fica de patrimônio. Tá? Isso aqui fica de patrimônio para sua família. Tá? Então, isso é muito importante. A riqueza está aqui. Pense um cara que consiga botar R$ 1.000 por mês. Observa o número e que muita gente vai pensar que isso aqui vai dar o dobro. Não vai dar o dobro. Então, aqui, ó, 1.163. Vamos dizer que o cara botasse R$ 1.000 por mês. Não dá o dobro, dá mais. Para falar a verdade, deu o dobro. Não era para dar o dobro. Tem alguma conta errada nessa minha história. Em suma, tenho que ver aqui o que deu. Mas, porque como aqui tem juros compostos, tem que dar mais. Você está compondo sobre mais juros. Talvez porque eu fiz só uma vez ao ano, então são só 17 composições. Mas como normalmente eles pagam a cada trimestre, tem uma composição aqui de juros, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e aí faz mais diferença ainda. Aquilo que eu falei. Uma vez que você faça com os dividendos, o cara te paga o dividendo, você imediatamente compra mais ações, ainda que seja no fracionário. Você vai chegar a um valor absurdamente alto como esse. R$ 1.000 em 2005 era muita grana. Pouca gente poderia botar essa grana em 2005. Mas ao longo do tempo, às vezes o cara poderia ter aí recebido um 13º, o cara bota ali, isso aí, umas coisas compensam a outra, e no final, meu irmão, tu ia ter essa grana aqui aplicada. Essa é a riqueza que a bolsa pode te trazer no longo prazo. Ao contrário do que os vendedores de curso ficam tentando te empurrar o tempo inteiro, que você faz trade aqui, trade ali, trade aqui, trade ali, vai tirar 10% ao mês, não vai. É conversa fiada. É coisa propaganda para vender curso, como é propaganda. Cara, você acha realmente que você fica bonitão e gostosão quando você usa o perfume que aquele cara usa na televisão, ou que aquela mulher usa na televisão, quando você pega o vestido que a atriz usou na Globo, que ele vai cair em você exatamente igual caiu naquela mulher. A mulher é perfeita, tem 1 milhão de nutricionistas e não sei o que, tem 1 milhão de gente para ajudar ela a continuar bonita, ela vive de imagem. E aí você quer comprar o vestido que a mulher usou e você botar e achar que vai ficar igualzinho a ela. Não vai, não. Gente, pelo amor de Deus, por favor, tá? Adultos. E aqui, ó, nós que somos adultos temos que entender que a riqueza está no longo prazo. No longo prazo. No curto prazo, a bolsa é feita para roubar o seu dinheiro. No longo prazo, para quem tem bom senso, para quem sabe escolher ações, para quem sabe fazer as coisas, para quem sabe montar carteira, para quem sabe tudo isso, a riqueza ela não é provável, ela é certa. Ela é certa. Mas você tem que saber escolher as ações, tem que saber investir, tem que diversificar, e esse tipo de conhecimento faz a diferença entre você ser um aposentado bem de vida ou você ser um aposentado sofrendo todo mês para pagar a conta do plano de saúde e para comprar seus remédios. Tá? Aqui tem umas observações. A compra mensal não leva em conta o valor da ação. Tá? Eu não levei em conta quanto que a ação estava mês a mês.
Não faz diferença porque eu estou usando dinheiro, tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer mês a mês, tá? Como eu falei, foram usados os juros discretos, os dividendos foram pagos apenas anualmente e o IPCA que foi considerado rendendo mensalmente, tá? Porque é como a forma mais comum de rendimento do IPCA. Então, essas observações estão aqui só para eu me lembrar que eu tinha que falar isso. Galera, eu espero que isso tenha sido útil. Eu espero que finalmente vocês botem a mão na cabeça e percebam que quando eu falo que não ganha dinheiro assim, não ganha dinheiro assim, não ganha dinheiro assim, não ganha dinheiro assim, é para mostrar que aqueles são os caminhos errados. Esse é o caminho certo. Esse é o primeiro passo para você ficar rico. E sim, você vai ficar rico. Se você só tem R$ 100 por mês, você fala assim, pô, mas eu tenho só R$ 100 por mês e eu vou tirar aqui 230 mil. Cara, se você só tem R$ 100 por mês, 232 mil reais é dinheiro pra cacete, pô. O dinheiro é proporcional, né? Eu não posso comparar um cara que tem 5 mil reais pra botar aqui por mês com um cara que tem 100. Não dá, são patamares diferentes de conversa. Né? Um é rico já de antemão e o outro não. O outro tá sofrendo pra botar a graninha dele ali, pô. O cara tem que tirar, tem que deixar de fazer alguma coisa pra botar essas 100 pratas ali. É sofrido. E pro outro, os 5 contos o cara tem sobrando tal, sei lá por que ele tem tanto dinheiro e vai e mete ali todo mês. Mas fará a diferença. É óbvio, se você botar aqui 5 mil reais por mês, vai dar uma diferença desgraçada quanto que o cara tira lá no final. Né? Mas a gente vai fazer com o pessoal simples, a galera mesmo, quem entra na bolsa pedindo. Ah, o cara tem 100 conto, ele tem 1000 conto, ele tem 10 conto, e ele fala assim, pô, eu vou aplicar para viver de bolsa. Não vai, meu irmão, não vai. Não vai. Não vai. Esquece isso. Estão te enganando. Estão te enganando. Tá? Essa é a realidade. Assim o mercado funciona através dos juros compostos de longo prazo. É a única forma. É a única forma. O resto é conversa fiada para vender curso. Tá bem? Lamento, mas essa é a realidade. E eu espero que essa chamada de atenção mostre para vocês a realidade e que você compreenda isso. É chato ter o seu sonho de ficar rico rapidinho destruído por uma conversa como essa que eu acabei de ter. Mas essa é a realidade. É melhor você saber a realidade do que ficar sonhando eternamente e perdendo seu dinheiro, porque é duro ganhá-lo. Para perder facilmente, porque um besta qualquer no YouTube te disse que o troço ia ser simples e que você ia tirar 10, 15, 20% ao mês. Sai dessa, cara. Sai dessa. Não vai tirar. Não vai tirar. Tá bem? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso em seguida desse aqui. Para falar sobre isso. Em suma, tá aí uma explicação de como você vai ficar rico no longo prazo. Esse é o caminho. Para isso a bolsa serve e é para isso que ela vai te deixar rico. Realmente a bolsa deixa uma pessoa rica no longo prazo se ela fizer isso aqui. Tá bem? Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima ocasião. Tchau, tchau.